Continuando com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, estamos esse mês falando sobre o desencarne, né? Semana passada falamos sobre como será a minha morte e hoje nós vamos falar sobre a saudade que eu sinto. A gente que é espírita tem um entendimento, né, que a vida continua, mas a gente vê muitos espíritas sofrendo muito a morte dos entes queridos e há até uma cobrança engraçada com o espírita. Ué, mas você está sofrendo, você não é espírita? E quando na verdade são questões diferentes, né? A compreensão de que a vida continua realmente nos traz um discernimento sobre a morte, desmistificando o entendimento de que chegou o fim, a gente nunca mais vai nos encontrar, acabou. Não, a gente desmistifica isso mesmo, porque somos eternos, vamos nos cruzar várias vezes, vamos viver do amor fraterno, e o amor fraterno extrapola os cenários da vida física nesse mundo. Mas isso é uma coisa. A outra coisa é o apego, né? Existem muitos irmãos, muitos espíritos que fizeram parte da nossa vida ou que fazem parte da nossa vida, que tornam a nossa vida mais fácil. Espíritos que nos ensinam, que nos inspiram, que nos motivam, que nos servem de exemplo. E a gente tem eles como uma bengala na nossa vida. São os nossos sustentáculos. Quando esses espíritos vão embora, por mais que a gente saiba que eles foram para o plano espiritual e que depois a gente vai se reencontrar, há um sentimento de vazio, há um sentimento de medo, né? Como eu vou fazer daqui para frente sem essa pessoa? É como você sempre tem um sofá na sua sala e, de repente, esse sofá precisou passar por uma reforma. Levam o sofá e você fica sem sofá dentro de casa. E você sabe que o sofá vai voltar, mas isso não significa que você não vai sentir falta do sofá, porque quando você quiser sentar confortavelmente, você vai falar, cadê o meu sofá, né? A gente tem essa relação com as pessoas. A gente sente falta do lanche daquele que sempre nos deu lanche, do abraço daquele que sempre nos deu abraço, da orientação daquele que sempre nos deu orientação. A gente sente falta do amor que a gente recebe das pessoas, do amor que a gente dá. A gente sente falta da voz que a gente ouvia, né? Então, por muitas vezes, o sofrimento está muito mais voltado à falta do que a crença sobre a vida ser eterna ou não. Logicamente, quando a gente compreende a vida, quando a gente estuda a vida do espírito, a gente consegue ter mais compreensão sobre a importância de libertarmos uns aos outros. A gente compreende que o tempo que Deus manteve alguém na nossa vida física era o tempo que precisávamos. E que quando esse espírito, então, se afasta, seja pela morte ou seja por outras questões, é porque agora a gente tem que seguir sem ele. Mas por que eu tenho que seguir sem ele agora? Porque agora eu já cresci e eu preciso aprender a fazer sem que essa pessoa esteja ali. Porque eu estou me desenvolvendo enquanto espírito. Então eu preciso alcançar minha liberdade de espírito. E como que eu vou alcançar minha liberdade de espírito? Dependendo dos espíritos. Né? Agora, lembra quando falamos da lei de sociedade? Que vivendo em sociedade, a gente pratica a nossa inteligência, a gente desenvolve, a gente é desenvolvido. Então, as relações são necessárias para a gente. Porque a gente sempre tem algo a contribuir para aquele que não tem, o talento que eu tenho, o conhecimento que eu tenho, as reflexões que eu tenho, a linguagem que eu tenho.
e o outro sempre tem algo a contribuir. Então, a gente está sempre se complementando de alguma forma. Ah, não, mas fulano que entrou na minha vida só me causa tormenta, né? Há também os que só causam tormenta. Mas os que só causam tormenta, Deus colocou na sua vida, permitiu que estivesse na sua vida, porque essa tormenta vai te fazer crescer. E quando você crescer o que você precisa crescer com relação a isso, esta pessoa é afastada de alguma maneira. Ou ela também muda, né? E as coisas melhoram na relação. Mas então, a saudade é um sentimento que representa a alegria que você teve na convivência com alguém. O sentimento da saudade é um sentimento que nos convida à gratidão. Porque aqueles que nos fizeram mal, a gente não sente saudade. Então, quanto mais saudade eu sinto, mais coisas boas eu vivi. A saudade é um sentimento saudável, bonito, que representa o amor que a gente tem, a fraternidade vivida, o que é diferente do apego e da revolta. O apego não liberta, né? O apego não é amor. O apego fere a lei de amor e de caridade, né? Querer que a pessoa não siga a sua vida espiritual, não prossiga só para atender a minha vontade é de muito egoísmo, né? Querer que Deus não leve quem Ele quer levar, só leve quando eu deixar é de muito orgulho, né? Isso é apego, isso é interesse, é egoísmo. Eu quero que a pessoa fique, Deus, para atender o que eu quero, para preencher isso aqui em mim, para me favorecer nisso. Isso não é amor. E a gente confunde muito esses lugares emocionais, né? A revolta é justamente o orgulho de querer dizer a Deus, eu sei mais. E é absurda a sua decisão, Deus, de levar este irmão agora. No caso até de suicídios, é absurdo, Deus, que o Senhor permitisse que isso acontecesse. Olha isso, né? A nossa prepotência é muito alta por causa da ignorância que a gente tem, que alimenta o nosso orgulho. E aí a gente se permite querer ser o chefe de Deus, o gestor de Deus. Ou a governança, né, de Deus, vou controlar as decisões de Deus e dizer para Ele que os indicadores dele estão baixando o desempenho. Perder faz parte do aprendizado sobre a libertação, sobre a aceitação e sobre o próprio crescimento do espírito. Quanto menores as dependências, maior a liberdade do espírito. E o que Deus quer de você é que você se liberte, é que você cresça, que você viva em fidelidade à lei de amor, justiça e caridade, que você consiga viver a benevolência, que você consiga viver em harmonia com a lei divina e viva em paz. Mas para que você consiga viver em harmonia com a lei divina, você vai ter que desenvolver uma série de habilidades, aptidões, inteligências. E por vezes, para que você desenvolva isso, pessoas precisem sair da sua vida. Existem outras, inclusive, que são colocadas na sua vida para você ajudá-las. E chega um momento que elas precisam seguir. E se você não as liberta, também é egoísmo. Você está tirando do outro o direito e a oportunidade de crescer e se desenvolver. Então, o sentimento de saudade que se tem é uma expressão emocional do reconhecimento de ter sido bom e que legal, que sejamos gratos e que desejemos a esse irmão que ele siga na sua trajetória e no seu crescimento, reconhecendo
que se agora Deus nos separou é porque assim tem que ser, né? E se colocando também no lugar de aceitar seguir, né? Se é para essa pessoa não estar aqui, é porque eu preciso seguir agora sem ela. Então, vamos lá, mais um ciclo de aprendizado, mais uma tentativa, mais um crescimento, né? Então, não tenha a saudade, o sentimento de saudade como algo negativo. Só separe a saudade da revolta e do apego. Porque se revoltar contra a lei da vida é autodestrutivo. É lutar contra uma força que não vai se modificar. E se apegar é abandonar o próprio caminho de crescimento. É não aceitar que chegou a hora de subir mais um degrau. É ficar ali, não, mas eu quero. Não, vamos. Deus sabe o que você precisa e a hora que você precisa. Por isso que Deus realmente coloca na sua vida pessoas específicas que vão te ajudar. Ele sabe que você precisa e o que você precisa Ele vai te dar. Seja a presença de alguém, ou seja, a ausência. E isso serve para você que fica e serve para você que vai. Porque se ao desencarnar você ficar apegado, mas a minha filha não vai saber viver sem mim, mas a minha empresa, mas meus amigos, mas meu dinheiro, mas aí você vai acabar não se permitindo seguir a sua trajetória. Então, a saudade é um sentimento natural, consequente de boas vivências, né? É um sentimento que nos leva realmente a uma postura de gratidão a Deus. E o resto é destrutivo, né? O apego, a revolta é destrutivo. Então, procure estudar as leis divinas, procure estudar sobre o amor, procure entender tudo que Jesus nos ensinou, para que você consiga enxergar o sentido em tudo isso e se permita seguir, porque nós estamos aqui para progredir e ficaremos até o momento em que não precisarmos mais. Então hoje a gente se despede de alguém que vai, amanhã a gente se despede porque a gente tem que ir, e é um ciclo contínuo, porque a reencarnação é uma esteira evolutiva ao qual ainda fazemos parte, né? Então, respeitemos esse fluxo, façamos um bom proveito dele e sintamos, sim, saudade, reconhecendo as boas histórias vividas, o amor que a gente pôde receber de determinados irmãos. E a gente olha para frente, segue em frente, cumprindo a nossa trajetória de progresso. E nos encontraremos lá na frente, todos evoluídos, amadurecidos, para vivermos em fraternidade, sem precisarmos estar mais nessa esteira de encarnação, né? Pelo menos nesse mundo de provas e expiações. Semana que vem a gente fala sobre afinidades, olha que legal. Sintonias e afinidades. Por que eu gosto mais de umas pessoas, menos de outras? Por que eu sinto repulsa por algumas? Por que eu me atraio por outras? E, portanto, nesses desenlaces, nesses processos do desencarne, eu acabo tendo consequências diferentes, com pessoas diferentes, e por conta disso eu posso até vivenciar um processo obsessivo, ou posso, estando desencarnado, me tornar até um espírito obsessor. Olha só. Então, semana que vem a gente se encontra de novo para dar continuidade a esse entendimento. E até mais.